Que a graça e a paz do nosso querido Deus esteja com cada um de nós, hoje e sempre. Amém. Que horas vocês têm aí? Hoje. Vocês estão bêbados ou não? Tá na hora? Olha só, né? 9 horas da manhã, o pessoal achando que os seguidores de Jesus estavam bêbados. Na verdade, eles estavam muito alegres, extremamente alegres, maravilhados. Às vezes a gente olha, pode dizer, que como eles estavam falando a língua do bêbado, né? Eles acharam que estavam bêbados. Não, era pela alegria. 9 horas da manhã. O que aconteceu 9 horas da manhã, 50 dias atrás? O que aconteceu? 52 dias atrás. Quem foi para a cruz? Ele morreu na 9ª parte do dia, né? Na 3ª parte do dia, Jesus está indo para a cruz. 9 horas da manhã. 9 horas da manhã de um domingo, Jesus está indo para a cruz. 9 horas da manhã, num domingo, o Espírito Santo desceu sobre os discípulos. 9 horas da manhã de um domingo, vocês estão aqui ouvindo sobre esse Jesus que foi para a cruz e esse Espírito Santo que já veio para vocês. Se isso não é um milagre, meus amigos, que outro milagre queremos esperar? Podermos ouvir a palavra de Deus às 9 horas num domingo, num dia de festa. Nesse contexto também de festa, podemos observar nesse texto de Atos, capítulo 2, algumas peculiaridades, alguns detalhes interessantes que nos fazem olhar para esse texto e também, quem sabe, no final dessa mensagem, alguém confundirmos se estamos bêbados ou não. Nessa primeira imagem que eu coloquei ali, né, fazendo esse trocadilho com a palavra autoajuda, no sentido de autoajuda, é um contraste muito interessante nesse texto aqui que nós temos. Porque Lucas faz questão de mostrar de onde vem a presença de Deus. Onde ela está. Como que ela chega. Isso é muito importante para os nossos dias. Muito importante mesmo. Vejam, é um detalhe que alguém poderia ter dito, não, mas não precisava ter. Era só ter ido direto para o discurso de Pedro. Por que Lucas faz questão de nos mostrar a forma com que as coisas acontecem? De onde vem o socorro, como nós ouvimos? De onde vem aquele que nos guarda? De onde vem o poder de Deus? E nesse sentido é bem autoexplicativo, né? Autoexplicativo, ou até mesmo do autoexplicativo. Quando nós sabemos e confessamos que aquela ajuda que nós necessitamos, não apenas para a vida eterna, mas no agora já. Como eu sempre digo, a ajuda que nós necessitamos para cada célula do nosso corpo. Não apenas a mente, o nosso espírito, né? Mas todo o nosso ser. Essa ajuda que nós necessitamos não está dentro de nós. E isso é um contraste bem interessante. A nossa sociedade já viu que isso deu errado. Né? Aquela ideia filosófica de que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Que já faz uns 200 anos que nós estamos testando isso e, infelizmente, nós compramos isso como sociedade. Nos últimos 10 anos nós vimos que isso deu errado. Ainda bem. Ainda tem alguns que tentam vender isso, mas a gente já chama eles de picareta e não de sábios. Olha que evolução da nossa sociedade. Nós chamamos aqueles que dizem que você, né, é o melhor de si mesmo, enfim, como, olha, picareta. Agora, com o resultado dessa autoajuda no sentido de buscarmos ajuda dentro de nós mesmos, e no final eu vou falar qual é a forma de termos aquilo que nós precisamos ter, que vem de nós, mas por enquanto ainda não. Nesse sentido, quando nós então buscamos ajuda em nós mesmos, e eu estou dizendo comprovações aqui, gente, nós vimos que isso deu errado.
essa forma que o ser humano achou que era inovadora de se pensar 200 anos atrás, deu errado. E nós sabemos que o interior não funciona. Tanto é que deu errado que eles admitiram. E o que aconteceu? Agora eu olho para dentro de mim e vejo que não tenho salvação, que não tenho como me ajudar comigo mesmo. Então, ao invés de reconhecer uma ajuda externa, o que nós, como sociedade, preferimos pensar? A culpa é dos outros. É vocês que não me ajudaram. Foi por causa do meu pai e da minha mãe que eu sou assim. Foi o ambiente escolar, foi isso e foi aquilo. Ok, há um parênteses aqui. Obviamente que o contexto interfere no que nós somos. Mas o meu ponto aqui é que o ser humano, quando tentava buscar ajuda em si mesmo, seja através da razão ou através do místico, né? Do esotérico, do transcendente, ele sempre olhava para si mesmo. Quando ele viu que isso não dá mais certo, ele olha para fora. Mas não no sentido de buscar ajuda, mas no sentido de falar quem não ajuda. E por que aquilo acontece, então? E por que essa reflexão é importante nesse início aqui? Porque, de repente, veio do céu um barulho que parecia de um vento soprando muito forte. E esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Provavelmente ali tinha mais ou menos umas 120 pessoas naquele ambiente. Tanto homens, mulheres, né, os seguidores de Jesus, tanto os discípulos como aqueles que sempre acompanharam Jesus nos 3 anos de ministério, mais alguns. O Espírito Santo chega ali e ele vem do céu, conforme Jesus também disse no evangelho que nós ouvimos, que ele enviaria esse auxiliador, que ele enviaria o Consolador, que ele enviaria o Espírito Santo. E ele vem dessa forma, porque Jesus subiu ao céu. E alguém poderia ter pensado então, de onde virá o meu socorro? Mas Jesus nos manda algo do céu novamente. E aqui céu não é apenas um lugar geográfico, tá? A Bíblia não diz o céu como um lugar geográfico. A Bíblia diz que o céu é, digamos assim, é onde Deus está, onde Jesus está. E onde Jesus está? No céu. Essa é a resposta. Fora isso, a gente diz mais no sentido de identificarmos aquilo que está sobre nós, aquilo que é maior do que nós. Então, quando o Espírito Santo vem do céu, ou seja, é algo que não está na terra. Não é uma ajuda interior da humanidade. Não é uma ajuda do próprio planeta, no sentido de agora sim vamos nos resolver com Deus. Não, é uma ajuda que vem de fora. Ela vem totalmente de forma externa para nós. E isso que o Espírito Santo faz com que possamos olhar para ele e ouvirmos, vermos quem é Jesus. E esse é o papel que Pedro nos falou na sua mensagem. Mas o texto ainda continua, porque lá diz que então viram umas coisas parecidas com chamas que se espalharam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Veja que interessante. Nesse momento, dessa altura da vida, os seguidores de Jesus não estavam mais espantados. Por quê? Porque eles viram o maior espanto que já poderiam ter visto. Jesus ressuscitado. Línguas como de fogo nas suas cabeças? Isso aí é fichinha. Perto do que aconteceu na ressurreição, isso aí é mais um sinal maravilhoso do que Jesus é, do que Deus é. E nesse sentido, quando essas línguas de fogo aparecem sobre os discípulos, a gente pode se perguntar, mas qual que é o sentido disso? É o sentido para dizer que o Espírito nos queima? Somos batizados com fogo? Jesus sempre nos fala e nos ensinou que ele é o cumprimento da lei de Deus, que ele é a promessa. Ele cumpre tudo isso, mas ele ainda continua dando sinais ao seu povo, mostrando que Deus sempre esteve com o seu povo e sempre vai permanecer. E aí tem algumas questões bem interessantes que vão aparecendo nessa nossa história. Nós temos lá em Gênesis,
uma tocha flamejante, junto com Abraão, onde Deus então, digamos assim, consolida a sua aliança. Nesse momento da aliança que Deus faz com Abraão, há uma tocha flamejante pairando sobre aquele lugar. Depois nós temos a presença de Deus numa sarça ardente, de novo fogo. De novo Deus falando com o ser humano. Depois nós temos uma coluna de fogo que levava o povo de Deus durante o deserto. E aí vamos lembrar, essa sarça ardente, que aparece para Moisés, ela fala, Deus fala através dela, para que liberte o povo. Moisés vai e liberta o povo da escravidão no Egito de muitos anos, centenas de anos. Ele liberta esse povo. Eles passam pelo Mar Vermelho. E ali naquele momento já há uma coluna de fogo que os guia durante a noite para caminharem. Fogo, novamente, Deus. E aí então, há na outra figura, na quarta figura, o Monte Sinai. E vejam, da Páscoa até o Monte Sinai, eles levaram uma caminhada de 50 dias. O que aqueles seguidores de Jesus estavam comemorando em Jerusalém? O Pentecostes, que era quando eles chegaram no Monte Sinai. Os seguidores de Jesus estavam comemorando a festa de quando Deus falou através de Moisés a sua lei. E nesse dia, o Espírito Santo aparece também. Olha, Deus é um roteirista sensacional. Por quê? Porque no Monte Sinai aparece fogo também. Só que com um certo temor. Assim como Abraão, com temor, olha aquela fogo flamejante, assim como a sarça ardente também é algo estranho. Não tire as suas sandálias porque você está pisando em um lugar santo. A coluna de fogo, aquela coluna, não é algo... Opa, tudo bem, nos guia, mas veja, é algo assustador. E no Monte Sinai, Deus lá já bravo com o seu povo, e o povo diz, Moisés, vai lá resolver esse problema. A gente não vai. E aí Moisés então é esse intermediador. Ele vai, o monte está com fogo e fumaça, Deus fala com ele, entrega as suas leis, Moisés volta, o povo peca, Moisés volta para falar com Deus, Deus então perdoa eles, e Moisés é esse intermediador. E depois nós também temos uma visão de Ezequiel, que nos revela o fogo. Ezequiel está tendo uma visão e vê o fogo de Deus agindo e protegendo aqueles seus seguidores. Então nós temos no Antigo Testamento essa presença de Deus, podemos dizer do Espírito de Deus, também manifestada nesse fogo. Por isso que quando essa cena acontece, a memória vem à tona. É Deus que está presente. Porque os sinais com que ele se manifestava no Antigo Testamento agora estão aqui. E vejam que interessante, não mais numa sarça ardente, não mais como uma coluna de fogo, não mais numa montanha, não mais numa tocha, não apenas numa visão, mas sobre os próprios discípulos, e não como algo aterrorizante, mas como algo que dá alegria a eles. Não mais apenas para um, mas para todos que estavam ali. Esse momento é um momento de alegria, porque o Espírito Santo diz agora, eu estou com vocês. Não mais se revelando de formas assustadoras, mas agora em vocês. Não como um fogo que os destrói, mas como aquele fogo que diz quem vocês são. O que vocês são. Então nessa história que nós ouvimos aqui, quando eles são colocados com línguas de fogo sobre as suas cabeças, nós vemos Deus, aquele mesmo Deus, que levou o seu povo durante todo o tempo no Antigo Testamento, novamente se mostrando e mostrando ali o seu poder. Mas também continua o texto aqui. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito Santo dava a cada pessoa.
De novo, fogo, Antigo Testamento, temos vários episódios. Várias línguas, no mesmo lugar. Qual é o outro episódio que nós lembramos? Da Torre de Babel. Onde o ser humano buscou uma autoajuda para encontrar a autoajuda e disse, para acessarmos a autoajuda, precisamos nos autoajudar, então vamos construir algo para chegar até o alto. E Deus diz, não, meu filho, é eu que vou até vocês. É eu que faço a ação. Vocês estão querendo ser igual a mim. Vocês não conseguem ir ao alto. Vocês não conseguem subir aos céus por vocês mesmos. E o que Deus faz naquele momento? Ele confunde as línguas. Ninguém mais usa uma mesma linguagem. Ninguém mais se comunica. E o que acontece no Pentecostes? Todo mundo se comunica. Em diferentes linguagens. Qual que é o poder aqui? O poder está na língua? Não, o poder está em você ouvir a palavra, ouvir a mensagem, ouvir aquilo que está acontecendo. É nesse momento que nós, de novo, olhamos para o Antigo Testamento e vemos se cumprindo ali. Mais uma coisa. Agora, eu não estou dizendo no sentido de forma, mas no sentido de linguagem. Essa é uma história interessante, porque quando o Espírito Santo vem sobre nós, a nossa linguagem não é uma só. O que vai ser dito é uma só. Mas a nossa linguagem precisa ser ouvida por aqueles que têm uma linguagem diferente de nós. Esse é um milagre que o Espírito Santo continua fazendo hoje. Continua fazendo através da sua igreja. Porque, para quem, às vezes, tá no trabalho, você tem um tipo de linguagem. Você está falando ali com seu chefe, ou você está falando com seus funcionários. Você tem um tipo de linguagem. Agora, você está no futebol, jogando uma bola ali, você fala outra. Se você está com as suas amigas ali, no momento de descontração, você fala um pouco diferente. Se você vem para a igreja, no culto, é um momento diferente. Você tem linguagens. Não estou dizendo que isso aí é hipocrisia, tá? Não. Você tem que ser educado em todos os lugares. Mas há uma linguagem específica para cada lugar. E nesse sentido, você não muda quem você é. Se você muda quem você é por causa da linguagem, aí temos um problema. Mas o ponto aqui que nós queremos fazer a reflexão no nosso dia de Pentecostes é mostrar que Deus quer que aquilo que o Espírito Santo está apontando, que está ensinando, que está direcionando, seja ouvido e também compreendido. Não apenas pelos seus seguidores, mas por todos que estavam ali. E a partir desse momento, 3.000 pessoas foram batizadas depois disso aqui. 3.000 pessoas de diferentes linguagens, diferentes ouvidos, podemos dizer assim, foram batizadas porque o Espírito Santo fez isso. Porque o Espírito Santo fez isso. Então nós temos esse dia que eu digo assim, não tem como não nos alegrarmos, não tem como não olharmos para esse texto e falarmos, ainda bem que o Espírito Santo continua conduzindo a sua igreja, ainda bem que o Espírito Santo não nos abandona, ainda bem que é o Espírito Santo que faz nós levantarmos no domingo cedo de manhã, virmos para a igreja, achando que nós estamos cumprindo algo, mas não, é o Espírito Santo nos chamando. Por quê? Porque o Espírito Santo quer que nós estejamos aqui para ouvir que o teu pecado está perdoado. Que Jesus Cristo é o teu Senhor. Desde o seu nascimento, Deus tem te conduzido. Pode ser que a gente não observe isso, mas assim como Deus conduziu o povo o tempo todo, desde o nosso nascimento, Deus tem nos conduzido para que o Espírito Santo seja presente na nossa vida e que possamos continuar ouvindo Ele. Por quê? Porque é uma autoajuda. O que acontece? Às vezes nós não queremos isso. Como eu falei na nossa confissão e absolvição. Não, nós pecamos todo dia. Mas eu quero escolher quando eu vou ser perdoado. Deus não escolhe isso. Deus te dá esse perdão. Ele te deu hoje isso. Essa alegria de ser perdoado, de ser salvo,
É uma alegria que nós não conseguimos controlar. Pode ser que na nossa linguagem aqui, como luteranos, nós administramos ela um pouco melhor. Mas essa alegria precisa encher o nosso coração e ela enche o nosso coração. Para quê? Para continuarmos vivendo. E o que é viver? Bom, eu não vou ler todo o discurso de Pedro aqui, mas o que acontece logo após o Pentecostes? Qual é a segunda-feira daqueles cristãos? Imagina, gente, um barulho como de vento, e aí aquelas línguas de fogo, e aí os discípulos lá, maravilhados, todo mundo falando em línguas, e todo mundo sendo batizado, 3.000 pessoas sendo batizadas. Na segunda-feira o que acontece? Uma venda ilegal de terreno, 2 cristãos são mortos. Começa a ter treta entre os discípulos, porque um diz que pode comer animais impuros, outros não. Começa a existir divisões na igreja. Peraí, gente. Acabamos de presenciar tudo isso. E a continuação do Pentecostes, conforme nos diz aqui, são problemas? Precisamos colocar um conselho superior? Precisamos, chamar um conselho da igreja para resolver problemas? Nós não presenciamos tudo isso? E aí vem o pós-Pentecostes, que nós vamos iniciar semana que vem. Quer dizer, semana que vem ainda é Trindade. Na outra semana nós vamos iniciar o período que a igreja chama de pós-Pentecostes. E o pós-Pentecostes não é apenas também na vida da igreja, mas diariamente nós vimos o que acontece após o Pentecostes. Aqui é uma historinha fictícia, né? A família acorda de manhã, tomam seu café, ajustam algumas coisas ali do dia, alguém pode fazer uma oração nesse momento, cada um vai para o canto. Pai levando os filhos, o trânsito, Novo Hamburgo cheio de buraco. Agora estão pintando para maquiar, né? Já fica estressado com alguém que te cortou, aquele negócio, a mulher está lá no trabalho, tendo que dar uma xingada no funcionário porque ele não cumpriu aquilo que precisava cumprir. Os filhos estão lá, como é que é a palavra de hoje? Sofrendo bullying na escola, meio desanimados. Esse é o pós-Pentecostes. Essa é a nossa vida diária. Mas olha que oportunidade que nós temos, seja de noite ou pela manhã, nos reunirmos de novo, numa casa. Olha que legal. Pode ser às 9 horas da manhã? Pode ser, mas acho que 9 horas a gente já está trabalhando. Mas a gente pode se reunir num horário específico. Não precisa mais vir um barulho como o de vento, porque nós já ouvimos o barulho da água sobre a nossa cabeça. O Espírito Santo já veio ao nosso coração. Mas como línguas de fogo que aquecem o nosso dia terrível, ou o nosso dia complicado, ou o nosso dia abençoado, da mesma forma nós podemos nos reunir novamente. E através do Espírito Santo confessar a mesma fé. Falar sobre o mesmo Cristo. E viver nesse mesmo Cristo. É isso que o Espírito Santo faz pós-Pentecostes. É isso que nós estamos fazendo hoje aqui. Ouvindo quem o Espírito Santo nos diz para ouvir, que é o próprio Cristo. E que possamos continuar ouvindo esse Cristo nesse pós-Pentecostes, até o nosso Senhor Jesus Cristo voltar. Em nome do nosso Cristo vivo, amém.